vão receber diploma, né? Porque é o curso de vendas de varejo mais completo de todos no Brasil. Não tem nenhum tão completo, com mais extensão hora-aula, né? Com mais profundidade, e vocês agora podem estar ainda mais profissionais. Bom, o tema de hoje é um tema incrível, que esse, né, é também exclusivo da nossa empresa, que criei há algum tempo, que muitas vezes o vendedor ele conta com a ajuda do gestor. Mas que tal eu, que fui um cara que entrei em vendas lá em, né, para quem não me conhece aí, quem está vendo o primeiro treinamento, meu nome é Otávio Chachinet, eu sou consultor de desenvolvimento humano, né, há mais de, de 25 anos, aliás, mais de 25 anos já, porque fiquei 28 anos na Albói na Sacada. Hoje, né, estou prestando uma consultoria, mas, né, fiquei 20 à frente do treinamento da Albói da Sacada, mais ou menos 26 anos, 27 anos. Como eu falei, trabalhei 27 anos junto com vocês, então tenho um carinho muito especial pela marca, né? Boa parte, eu fui gerente de loja da Allboy, né? Trabalhei como consultor, como supervisor de treinamento na Sacada e na Allboy juntos. É, mas o grande lance aí é que hoje em dia eu tenho algumas marcas, né? Mas eu posso dizer que eu tenho um orgulho da Allboy e da Sacada pelo trabalho que ainda continuam fazendo em termos de atendimento, em termos de CRM. Nós tivemos o melhor resultado, né, com o CRM, o melhor do país, né, com participação de 60%, e tudo isso com muito esforço, né, com muita dedicação do time gerencial, da supervisão, dos vendedores, porque quando a gente fala da palavra vendedor, a gente não quer nem ser consultor. A gente pode fazer uma consultoria para o cliente, mas a gente é vendedor mesmo daquele, né, do passado, que quer conquistar o cliente, que quer vender melhor, vender mais e fazer um atendimento numa experiência que todo mundo saia feliz. Acho que a gente participou aí, né, de momentos muito importantes para a construção de venda, né? Espero que vocês usem e abusem desses treinamentos, porque eu acredito muito, muito neles, porque até hoje eu atendo, eu vou em loja e atendo. E assim, eu tive, pessoal, para quem não sabe, eu tive, na minha época, o maior crescimento da Boy da Sacada. Antes as premiações eram juntas, né? Então eu ganhei todos os prêmios aí de crescimento, né, pela Boy do Rio Sul, porque eu era um apaixonado pela empresa, pelo produto, então se apaixone também, porque amar o que faz sempre é um combustível a mais, né? Mas o uso das técnicas me ajudaram muito minha equipe, e ajudaram também os trainees que foram formados, né, nessa empresa, que hoje tem bastante sucesso, tem bastante trainee com sucesso, né? Tem a Vic, né? É, tem a própria Edjane, já foi trainee, a Alce foi as primeiras trainees de fora, né? Que a gente fez um trainee especial, coisa da Roberta, né? Conseguiu ter exclusivo para a galera de quase de fora, né? Então a gente sabe que a gente estudou muito para conseguir isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é o último treinamento. Não adianta nada vocês terem participado se vocês não executarem. Eu falo que saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, usem e abusem. Porque a gente passou pela abordagem, foi pela sondagem, levantamento de necessidades, entendeu o cliente. Exageramos nas técnicas de demonstração, como CVBA, método AIDA, método SPIN, né, método contraste. A gente acabou dando junto com adicionais, que também é muito importante. A gente adora aumentar o PA, e nesse ponto Mariana Cruz, né, ama loja com PA alto. A gente passou pela parte mais complicada da venda, que é o controle de objeção, e fomos para o fechamento, né? Falamos rapidamente só da despedida do cliente, não seguimos no pós-venda, né? Falamos rapidamente, mas depois, quem sabe, a gente tem aí um trabalho fora, né, venda física,
né? Que aí o pós-venda começa quando o dinheiro entra no caixa até sempre, né? E a gente falou de gatilhos mentais. Também uma aula incrível, aposto que todo mundo gostou. Vocês estão recebendo vídeos ainda, né? Já daqui a pouco estão decorados todos os gatilhos, pelo menos os que eu falei, embora sejam 58, né? E cada dia cresce mais. Mas agora é a hora da gente gerir a nossa venda. Porque venda, antes de tudo, é matemática, sabia? Porque o que faz de um vendedor ser bem-sucedido? Eu estou fazendo algumas pesquisas e uma das coisas mais importantes para o vendedor ter sucesso é ele ter um objetivo. Vocês concordam? E não importa qual objetivo. Pode ser, né, pagar sua faculdade, pode ser comprar uma casa, pode ser, né, até eu tive dinheiro para sair para noite. Não importa, né? O que importa é a Priscila está falando que a tela tá assim. Pri, eu acho que eu só consigo fazer a tela normal quando eu tô como anfitrião. Não sei por quê. Quer tentar me passar o anfitrião? Deixa eu reclamar aqui, o anfitrião. Ou então se eu der de outro lugar. Mas eu teria que. Peraí. Vê se melhorou agora. Agora sim. Pronto. É bom que você pode cortar, né? Deixar só eu falando, porque eu só tava falando bem, mas eu não tinha começado o treinamento. Só bota a minha fala aí. Gente, o objetivo é uma das coisas principais. Eu acho que eu tenho algumas pequenas dicas para vocês em termos de objetivo. Levanta a mão quem já conseguiu um objetivo trabalhando no varejo. Aí. Acho que todo mundo, né? Tem gente que comprou casa, tem gente que comprou carro, tem gente que colocou o filho na faculdade, fez com que ele se formasse pagando pelo. Então, o nosso trabalho, principalmente o varejo, que as comissões, né, elas são de acordo com a produtividade, eles podem a gente fazer muita coisa incrível. E qual a vantagem de você ter um sonho, de você ter esse objetivo? É não se acomodar, sabe? Não se sentir satisfeito. Eu acho que o vendedor tem que ser um eterno insatisfeito. Mas eu uso um termo chamado insatisfação positiva, que é sempre você querer mais e melhor. Não é aquele insatisfeito, não, que você chega, bom dia, ele, bom dia para quem? Hoje não entrou ninguém, a loja está sem fluxo. Aquela pessoa que só quer reclamar, não. Não é esse insatisfeito que eu tô falando. É um insatisfeito de tipo assim, cara, o que que eu posso fazer para melhorar? Eu quero ganhar mais. Eu quero ter mais sucesso. É o lance da ambição, né? Não é da ganância, é da ambição. O que que você quer fazer no final desse semestre, até o final do ano? Você já pensou nisso? Pense agora, o objetivo não pode ser medíocre. Se você pensar em objetivo limitado, seu sucesso vai ser limitado. Então, os melhores vendedores, gente, prestem bastante atenção. Os melhores vendedores, eles não trabalham com a cota da loja. Nem com a primeira, nem com a segunda, nem com a terceira cota. Você sabe com que os melhores vendedores trabalham? Aí você deve ter alguma das melhores vendedoras da empresa nesse encontro. Pergunta para elas se elas não calculam a meta própria delas, que está muito acima da terceira cota. Óbvio, algumas vezes vai coincidir, né? Mas muitas vezes vai estar acima da meta, né, estabelecida pela empresa. Porque eles têm um objetivo.
Então, vamos pensar, se os melhores vendedores, eles, antes da empresa botar meta, eles já colocaram um valor para atingir. E aí começa a autogestão. Porque você não pode gerenciar ou gerir algo que você não mede. Então você vai ter que ter um parâmetro de sucesso. Agora, não adianta colocar isso na cabeça. Porque é que nem quando a gente faz regime. Quando a gente fala assim, preciso emagrecer. A gente tenta, né? Mas é diferente quando a gente fala, quero emagrecer 20 quilos até tal data. Mas mesmo se a gente fizer isso na cabeça, a gente depois negocia com a gente mesmo a data. Não, não deu certo agora, deixa eu botar mais para frente. Agora, quando você bota num documento escrito, isso, né, vira um compromisso. Então, gente, já que é assim, eu vou pedir para todo mundo agora. Hoje não precisa escrever num papel, mas eu quero que todo mundo, gerente, vendedor, supervisora, gerente comercial, até você, Tati, todos coloquem quanto vocês querem vender esse mês. Não ganhar para vocês não terem que fazer conta agora, mas quanto vocês querem vender. Quero que todo mundo coloque agora. Quanto vocês querem vender? E eu vou botar aqui compromisso, quando é falado comigo, quando é feito no meu treinamento, ele acaba sendo atingido, se você acreditar. Eu, inclusive, vou botar aqui, é, vou mandar essa parte, vou editar e vou mandar essa parte do vídeo para a Igreja dos Freis Capuchinhos, para eles ajudarem. Porque esse caso que vender sorte, tudo bem, eu não acho, mas tudo que é para fazer favor vale a pena. Mas primeiro a gente tem que se comprometer com o número. Bota o número na cabeça. Hoje é dia 2, perfeito. Bateu cota, não bateu cota, registra. Pode ser no bloco de notas. Ó, você não botou aí, ó. Bota. Tô de olho. E tem uma tá pensativa aqui. Isso aí. Tá. Acho que agora todo mundo botou. Tá. Agora, você sabe por quê? Eu nem sei porque eu estou falando de regime. Porque eu nem sou a pessoa mais, né, especialista nisso. Mas você já percebeu que tem muita gente que bota a foto quando era magra na porta da geladeira? Quem já fez isso? Não, não fala não, gente. Não fala não, que não é legal, que não é legal. Vou levantar a mão dessa vez, não. Quando você bota, não adianta escrever também e não acompanhar. Então, cara, veja, tenha esse compromisso. Veja todos os dias. Coloque num lugar onde você veja todos os dias essa meta. E, ó, antes de entrar para trabalhar, olha a meta e pensa nela durante 30 segundos. Como você vai atingir? O que que você quer? O que que você quer com aquela ao atingir aquela meta? Sei lá. Pode ser, pensar qualquer, mas pensa 30 segundos. O que que acontece? Quando você vê e pensa e reflete, sua mente, tá? Ela acaba trabalhando a favor. Então, ela vai encurtar o caminho entre as suas ações e a meta. O ser humano é condicionado a perseguir objetivos. As famosas cenouras, né? Então, faça isso. E é mais fácil decidir sobre uma ação que foi pensada e escrita do que uma que só foi pensada a esmo e você vai deixar lá só na mente, só no consciente, que daqui a pouco vai para o inconsciente. Você até esquece. Agora, não adianta traçar um objetivo, escrever um objetivo, ver todos os dias o objetivo se você não agir. Porque ação, né? Agir é importante.
Vocês já ouviram falar do Segredo? Do livro O Segredo? O livro O Segredo é o contrário da lei de Murphy, né? Porque a lei de Murphy, tudo que você pensar errado, vai dar errado. O segredo é o seguinte: se você pensar com intenção naquilo que vai dar certo, aí eu vou usar Paulo Coelho. O universo conspira, né, para isso. O universo conspira, né, para que você consiga. Mas isso fisicamente é comprovado. Por quê? Quando você acredita em algo, seu corpo se esforça mais. Seu cérebro, né, a parte racional e que pondera, ela gasta energia, ela gasta mais energia. Porque todo mundo sabe que nosso cérebro é procrastinador, acomodado e preguiçoso. Ele guarda energia. Mas nesse momento que você acredita, o cérebro ele age a favor, né, desse objetivo. E seu corpo também. E aí eu posso até mesmo falar que a alma vai junto. Corpo, alma e mente trabalhando a favor de uma coisa que você só estão trabalhando porque você acredita. Então, a maior furada, né, é você desistir, por exemplo, no último dia de cota, porque é um pouco mais do que você vende diariamente. Porque o seu corpo relaxa, a sua mente relaxa. Você não vai atingir mesmo. Quer ver uma coisa? Eu queria que quem aqui começou um último dia de cota achando que não ia bater cota, mas um gerente ou você mesma, né, ou você mesmo se decidiu ir atrás e bateu no final. Levanta a mão quem já aconteceu isso. Tava, né, tava achando que não ia bater, mas por causa de um input aí ou de uma super... Levanta a mão, só para eu saber quantas pessoas. Deixa eu passar aqui. Alguém já reverteu o quadro aí? Bateu no último momento? No começo achou. Até duvidou que ia bater. Ninguém? Engraçado, Alta, que ontem a gente falou sobre isso, né, Marina? A gente estava conversando isso ontem à noite, falando, né? Dia 30 aí foi o final, fechamento do mês. Nossa, tava eu, Marina e Renata ontem conversando. E a Rai. A Rai também tava nessa conversa. Gente, loucura, Olha, eu. loucura, loucura. Alta, eu acho engraçado que ninguém fala aí, né? Mas no dia 30, três lojas minhas, assim, foi no acréscimos do segundo tempo que bateu meta, entendeu? Olha, não, Ô, não ô acho. Rê, qual foi a frase que a Simone te falou? Que a Rê tava aqui. A Simone mesmo pode falar, porque se a gente falou de você ontem. Foi uma frase tão profunda, Rê. Caramba, Faltou pouco para o muito que entregamos. nossa, arrepiei. É isso, É, ó. trabalhar com a mente e ser o guerreiro que todo mundo fala de vendas não é para ser só no final, né? Mas é a nossa característica. Gente, é sério, você pode perguntar para Marina. Marina e Priscila já sofreram comigo. Porque antes na Allboy eu ligava para Mariana para bater minha cota, eu vendia para ela, tá? É verdade. E essas daí na Addict com certeza já compraram. Eu ligava para Marina, ligava para Priscila, ligava para todo mundo para bater cota, aproveitar que Marina tem um filho, né? A Dict era masculina, então, né? Ela também para, mas eu vou ligar para todo mundo, por quê? Porque é aquela coisa de você não desistir, de você tentar até o último segundo. E olha que na Dict eu era supervisor, não era nem gerente, que foi uma marca que a gente teve masculina, né? Bom, tá, Altami, por que que eu falo essa é a parte, né, mais emocional e intuitiva da autogestão. Porque não adianta você traçar metas para si próprio, conhecer quais são os indicadores, se você não tem intenção. A intenção e a vontade de vender é o que mais você tem que administrar. Eu vou fazer uma pergunta e queria que todas, né, respondessem. O que é mais importante para o sucesso em vendas? Técnica de venda, conhecimento do produto ou vontade de vender? Quero que todo mundo coloque aí no chat, para ficar gravado. O que é mais importante para a venda? Técnica de venda, conhecimento do produto ou vontade de vender? Pri, eu não estou conseguindo ver aqui o chat.
Unânime, vontade de vender. Claro! Então, é uma coisa que você precisa gerir diariamente. Só a primeira coisa que a gente tem que gerir é o nosso emocional. Por quê? E aí a gente fala de gestão de emoções, porque quantos nãos e quantos foras a gente toma diariamente, gente? Só que a sua maturidade, eu falo que de vez em quando os vendedores têm uma coisa chamada, né, maturidade profissional. O que é maturidade profissional? É você não se incomodar com os foras. Renata, se um cliente der um fora, tu fica bolada ou tu segue em frente? Sigo em frente, claro. Você nem liga mais, né? A pessoa te dá mal fora, as pessoas ficam até assim. A pessoa pode me dar o fora que for. Eu só penso assim: Deus, perdoai, ela não sabe o que faz. E continuo sendo simpático. Pelo contrário, é isso que desafia a gente a tentar É. novamente. Então, a gestão da emoção é a primeira coisa. Aí, Altamir, o que eu faço para gerir as emoções? Esse treinamento não é sobre comportamento, mas eu indico alguns livros. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Mindset, da Carol Dweck. Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Motivação 3.0, do Daniel Pink. E, por último, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Eu garanto, se você ler esses livros, você vai construir uma mentalidade mais vencedora e você vai ter mais autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta da inteligência emocional que você sabe quando você se irrita, você sabe quando você. E isso faz toda a diferença. Então, aproveitem e leiam, porque o vendedor também tem que estudar. Embora a gente ache que não, né? Bom, Gabriel, obrigado por usar seu depoimento para trazer essa lembrança para a turma. Agora, o teu caso, cara, é o seguinte: todos nós oscilamos, em níveis diferentes. Nesse momento deve ter alguém assim muito triste, cara. Faturei só 300 milhões esse mês, cara. O mês passado foi 400, pô, dei uma caída de 25% no mês passado. Você gostaria de oscilar? Eu não faturo 300 milhões por mês. Entendeu? Eu não faturo, estou faturando talvez uns 100 e poucos milhões por mês. Não estou nos 300 milhões por mês ainda. Estou medíocre ainda. Mas você gostaria de oscilar nesse outro nível? Com toda certeza. Então, não deseje não oscilar, porque você vai oscilar. A oscilação vai sempre acontecer e você tem que trabalhar para que ela aconteça em níveis diferentes. Cara, é assim que funciona. Atividade comercial é um desafio constante. Você está constantemente se desafiando e às vezes você dá uma oscilada. Então está tudo bem oscilar, desde que seja em níveis diferentes. Então que daqui a mais 4 anos você esteja faturando 20 vezes mais do que você está faturando e você me pergunte como você faz para parar de oscilar. Eu vou dizer, não vai parar. Continua oscilando em níveis maiores. Valeu, salva de palmas para o Gabriel, gente. Valeu. fala incrível, né? Esse cara tem sido para mim, né, um dos caras que é o cara que fez e está mostrando como se faz, né? Só para você ter ideia, ele que descobriu o Rick Chester, né? Então, ele realmente, o Flávio Augusto é uma referência que tem muito charlatão aí na internet. Ele não, ele comprou time de futebol nos Estados Unidos, ele fez o escambau, né? Faz agora aquisições, revende, né? É realmente um cara que é vendedor. E uma coisa que ele fala é o seguinte: a oscilação da venda, a gente fica decepcionado às vezes. Pô, esse mês eu vendi R$ 2.000 a menos. Mas vamos combinar? Oscilar para quem vendedor que vende mais de 100 mil não é um problema, né, Mariana? Pô, eu deixei. Pô, eu normalmente vendo 110, vendi 100. Pô, tudo bem. A gente não gosta da oscilação, mas é melhor do que o que oscila entre 50 e 40. Então, não fique, né, estressado com as oscilações, mas busque, né, níveis mais altos. E eu Gabriel, adoro essa frase. Há que se desejar as estrelas para conquistar a lua.
Frase antiga, já usei, alguns já escutaram em milhares de treinamentos meus. Mas o que quer dizer isso? As estrelas é muito mais longe que a Lua. Se você quiser chegar à Lua e der errado, você vai parar no meio do caminho. Vai morrer sem oxigênio. Mas olha que coisa interessante. Vocês sabiam que os americanos, eles não queriam ir para a Lua? Eles queriam ir para Marte. Eles queriam ir além. Mas chegaram na Lua. Não foi um grande passo para a humanidade? Então, dica boa. Faça metas audaciosas. Porque se você pensar medíocre, você vai ter resultado medíocre. Aliás, a pior coisa do vendedor é não calcular a meta diária. Eu acho, né? Eu acho é, é, que todo mundo aí calcula meta diária, não calcula? Todo mundo? Tá. Você já conhece aquela história da Alice, né? Se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, engraçado, né? Que ele fala: se não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E aí, uma das coisas que você que não vê meta todo dia, você que não analisa, né, que de vez em quando procrastina para calcular meta, calcular PA, calcular ticket médio, você sabe que vendedor realmente tem essa coisa, principalmente quando não está vendendo. Eu falo que pessoa que não calcula meta é que nem gente que está devendo o banco. Gente que está devendo ao banco não gosta de olhar extrato. Concorda? Que toda vez que olha o extrato eu martilho. Ai, meu Deus, o que eu faço? Só que você só vai resolver sua vida de dependência financeira se você analisar onde está saindo o dinheiro, aonde você tem que economizar. E aí, para isso, você tem que olhar o extrato, tem que fazer cálculo. A mesma coisa a venda. Ó, é público notório, olha que como é verdade, né, essa coisa. Outro dia me ligou um cara de uma pizzaria. Outro dia. Outro dia me ligou um cara de uma pizzaria. Seu Marcelo, aqui é o Ricardo. Eu estava chegando de viagem, 8h30 da noite. Ricardo ligando na tua casa, 8h30 da noite, é estranho. Aí eu assim, sim, Ricardo da onde? Ricardo da pizzaria. Tomei a liberdade de ligar para o senhor porque faz 29 dias que o senhor pediu a última pizza. Não queremos ficar 30 dias sem ter o senhor como cliente. Normalmente o senhor pede meia marguerita, meia portuguesa. Tomei a liberdade de deixá-la no pré-aquecimento. Se o senhor tiver interesse, em uns 14 minutos está quentinho em sua mesa. E eu, manda, pô. Ficou pensando, raios, o cara que sabe o meu nome, quanto tempo eu não peço pizza, a pizza que eu mais peço, ele tem um CRM. Ele tem um Customer Relationship Management. Eu falei isso para ele falou, não tem isso não, seu Marcelo. É que a maioria das pessoas viajou e o senhor atendeu o telefone. Genial, né? Ei, Ricardo Cabrabão, vai atrás, cria oportunidade, ocupa espaço. Hoje em dia, para alcançar a meta, Alta, deixa eu te interromper porque esse vídeo é muito bom, né? Eu acho que ele, assim, super define o que a gente, todos os dias, diariamente, os gestores falam para os times, né? O quanto é importante você conhecer o seu cliente. E quando eu falo conhecer o cliente, não é esse cliente que está todo dia, é aquele cliente que você vai prospectar, que você vai impactar. Quer dizer, como é que eu vou prospectar um cliente para ter aquele, criar nele aquele senso de urgência se você não leu o dito dele antes, se você não leu o histórico dele antes, né? ainda coloca uma característica aí, por favor, fala que sim. Eu não quero destruir um trabalho de anos. Alguém ainda escreve as características no dito? E eu tenho medo desse silêncio da Marina.
Não, achei que você estivesse perguntando para elas. Bom, eu prefiro até que elas mesmas respondam, entendeu? Porque eu acredito que sim, né? Pelo amor de gente, isso é uma sementinha do meu trabalho, gente. Se teve uma coisa que eu enchi o saco dessa galera, é característica em infovendas minha vida inteira. Não é não, Gisele? E, cara, são duas coisas aí. Um é não esperar o cliente vir. É ir atrás dele. Aí falei da Gisele, porque a Gisele é uma de ligar para os seus clientes, de conhecer, né, todo mundo. Eu lembro, gente, que é, quando a gente teve a primeira ferramenta de CRM, a gente já fazia um trabalho bom com os fichários. Mas como a gente ganhou escala, que a gente levou a sério, e na pandemia foi o que salvou a gente, da gente não esperar o cliente vir. Porque esse negócio de ficar esperando o cliente vir para bater meta, cara, isso é gerir. É tipo, eu vou contar uma história aqui, até de uma pessoa real, uma gerente real, que ela começou num shopping e o shopping era muito vazio, porque ele é um shopping de, como é que eu posso dizer, de decoração, e ele passou momentaneamente, né? é, 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 hoje até ainda é, né? Para ser um shopping de geral, que vende roupa, vende todos os segmentos, né? Deixou de ser decoração. Era tipo Casa Shopping, né? Mas ele passou a ser. Imagina o Casa Shopping virando. Só que era um shopping novo ainda, né? Que poucas pessoas iam, um pouco mais distante. E, cara, o fluxo era pequeno. E ela tinha uma meta e um desafio. Você acredita que ela foi um dos maiores volumes da empresa e teve os maiores crescimentos da época dela? Agora, alguém imagina o que ela fez para vender, já que não tinha cliente? Duvido alguém adivinhar. Quando você tem uma meta, você acha um jeito. Sabe mala? Isso mais ou menos em 2004, 2003. Essa menina pegava uma mala, uma sacola, que era quase sacoleira, e ia vender para os clientes dela que eram das lojas. Ela fez a próprio shopping comprar. Você entendeu que é muito mais fácil você falar que não tem como vender do que buscar uma alternativa criativa. Aí você falou assim, também mentira. Não, não é mentira. O nome dela é Andressa. Ela foi gerente da Allboy do Rio Design Barra. Quem é mais antigo aí, óbvio que já ouviu falar dessa história. Então, não é que, gente, pelo amor de Deus, não vai ficar sacolando no shopping, não. Mas eu tô falando o seguinte: a gente tem que começar a gestão de vendas, a autogestão de vendas, e o vendedor é muito capaz disso, começa em perceber aonde está o problema e como eu vou solucionar. Mas olha que coisa. Gente, é ou não é verdade, mas muitas pessoas acreditam que ver números não traz resultado. Eu vou falar por que muitos vendedores fogem do acompanhamento de indicadores. Primeiro, ele vai falar assim: não vou estar aqui, eu entrei na empresa, quando ele é novo, né? Quando ele está começando no varejo. Não vou estar aqui nem mais 6 meses, para que eu preciso ficar acompanhando isso? São os motivos. Não é todo, né? Porque tem gente antiga, mas pode ser isso. Se o cliente não quer comprar, que diferença faz eu saber o número? Não tive tempo para fazer meu resumo de desempenho, não tive tempo de calcular minha meta, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu acho que nada é mais importante do que calcular sua meta diária. Se eu não vou bater a meta, para que ficar calculando? Não gosto de ser controlado. Não gosto nem de ser controlado por mim mesmo, então é melhor não calcular. Eu vendo para minhas clientes o que der. Não preciso disso. Ou isso dá muito trabalho, o negócio de calcular. Gente, hoje não dá nem mais trabalho, né? É só fazer no chat GPT. Se você falar, ó, eu tenho vendido tanto, preciso vender tanto e faltam tantos dias. Quanto tem que vender por dia? Ele te dá. Você falando isso no áudio. Covardia, né, gente? Mas o grande lance é você não dar desculpas. Não deixe que sua vida pessoal afete sua análise. Ou seja, se você está com um problema,
a gente tem a gente tem alguns gatilhos que fazem a gente se acomodar. Por exemplo, eu tô com um problema pessoal em casa, eu falo, pô, eu vou dar um tempo pra mim, porque, cara, pô, eu tô com um problema, né? Normal eu trabalhar menos, normal eu fazer isso menos. Cara, pensa o seguinte: você é responsável pelo seu salário. Então, não deixe que alguns problemas, mesmo que sejam até problemas de loja, de repente um conflito na equipe, né? Você ficou chateado com o gerente, não importa. Não deixe nenhum problema atrapalhar o seu resultado. Até porque desculpas nem sempre são baseadas em fatos. Nem sempre. Eu já vi pessoas com muitos problemas baterem cota. Vocês já viram? Inclusive, é você mesmo que está ouvindo isso. Você estava com um problemaço, mas, cara, não desistiu, foco na meta, foi lá e bateu. Lembra da gestão emocional. Não é porque você ajuda o gerente e a empresa no operacional que não será cobrado da venda. Muita gente fala assim: ah, pô, eu não bati meta, mas também eu sou ótimo operacionalmente. Eu arrumo a loja, eu faço tudo. Não se esconda atrás das. Eu estou tendo um papo aqui, gente, com um vendedor que eu acredito que vocês já estão em outro patamar, que é esse assunto gerencial. Mas estou trocando para vocês para ver as armadilhas que a gente cai. Aí a gente começa a culpar o outro que está vendendo que não arruma. Tudo bem, todo mundo tem que arrumar, mas assim, não fique atrás da operação, porque muitas vezes, de vez em quando, a gente esconde na operação, a gente se esconde na arrumação, né, para justificar a não venda. Agora, duas perguntas são importantes, e eu queria que vocês respondessem. O que determina uma pessoa progredir nessa empresa? Alguém sabe? Qual é a primeira coisa que a gente vê para ver se ela pode ser promovida? São várias coisas. Lili levantou o dedo, quer falar, Lili? Lili sabe, bota aí. A primeira coisa, por que que a Lili foi de vendedora para sub? Por quê? Ela podia ser vendedora ainda. Por quê? Né? As trainees viraram gerentes. É porque elas eram legais, arrumavam bem a loja, relacionamento pessoal, tudo isso completo. É, guardiãs das normas da empresa, tudo isso era e é. Mas a primeira Oi, coisa. Aldo. Fala, Lili. Volume, venda. Venda. Primeiro Olha momento bem, é isso. eu não tenho dúvida que Lili também é trainee, que vai falar isso. É resultado, a primeira coisa que determina, e aí pode ser um progresso até pessoal. Se você quer progredir pessoalmente, você não precisa crescer de cargo, não. Você pode crescer em termos de salário. Mas não tem outra coisa senão vender. O resultado. Não tem outra resposta. E aí eu vou fazer uma pergunta, aí, principalmente para as novas, tá? Respondam de forma séria. Se você tivesse ganhado uma grana, trabalhando pra caramba, juntado uma grana, saiu da empresa e montou sua loja de roupa. Montou uma lojinha de roupa. E aí você contrata uma pessoa, uma menina legal, um cara bacana, mas que mesmo depois de vários treinamentos, ele não batesse cota. O que você faria com ele? Você já treinou, já conversou, mas ele constantemente não bate cota. Ninguém pode falar? É óbvio que vocês demitiram. Então, não bater cota, ele é primordial. Por que que eu estou falando isso, gente? A gente terceiriza a vitória. E eu queria ler isso daqui para vocês. Muitas vezes a gente, quando não vende, a gente começa a dar desculpa. Ah, não vendeu porque não tem mercadoria. Ah, não vendeu porque não tem fluxo. Ah, não vendeu porque os preços estão altos. Ah, não vendeu porque, né, podia ter uma forma de pagamento melhor. Sei lá.
Mas eu vou falar uma coisa. Se você só tivesse mercadorias fantásticas, que despertassem o desejo de compra, com o melhor preço do mercado, promoções irresistíveis que garantissem o fluxo de clientes, condições de troca e de pagamento mais vantajosas do que as concorrentes, num ambiente que fizesse os clientes se sentirem tão bem que eles sempre comprassem ali, eu vou contar uma coisa, as empresas não necessitariam, ou a empresa não necessitaria, nossa, né, cada um a sua aí, de vendedores. Concorda? O verdadeiro motivo pelo qual você deve ter vendedores, né, no caso da empresa, é porque a loja não pode expor todos os produtos ao mesmo tempo e deve manter margem mínima de estoque. Eu não posso comprar 1 milhão de peças. Nós devemos vender o que temos. Então, para gerir a venda, você tem que parar de colocar a responsabilidade de qualquer outra coisa. A responsabilidade da venda é sua, por isso você ganha comissão. Senão você seria atendente. Você não concorda? Se você não tivesse influência na venda, para que os donos iam dar comissão para os vendedores? Então, isso, quando você começar a pensar assim, óbvio que a empresa sempre pode melhorar nas compras, sempre pode melhorar na exposição do produto, sempre pode tentar negociar melhor com os compradores para ter um preço mais justo. Tudo isso é óbvio que tem que fazer isso. Sempre tem que fazer uma publicidade para poder, né, fazer com que o cliente venha na loja. Mas eu te garanto, a responsabilidade da venda é sua. E quando você perceber isso, você com certeza vai pensar melhor em como melhorar sua venda. Bom, uma coisa simples é o seguinte: se você acredita que tem poder de aumentar a sua venda, você vai agir para aumentá-la. Se você não acredita que a responsabilidade é tua, é sua, você não vai fazer nada, porque a responsabilidade não é sua. Você entendeu como a gente se boicota quando a gente fala que. Porque eu vou na loja, muitas vezes vou na loja e pergunto: e aí, gente, como é que tá a venda? Aí sabe o que a galera fala pra mim? Ih, também hoje tá ruim. Aí a gente sempre dá uma desculpa. Ih, problema hoje que tá chovendo. O cliente não sai de casa chovendo. Aí eu vou na mesma loja, pergunto pra mesma, né, abençoada. E aí hoje, como é que tá? Hoje tá sol, né? Ih, também hoje tá sol, todo mundo foi pra praia, ninguém tá vindo. Então, cara, você quer gerir sua própria venda? Primeira coisa, para, né, de, de colocar a culpa em qualquer pessoa e começa a assumir a responsabilidade dessa venda. Todo mundo quer bater cota, né? Existe um equilíbrio entre como você bate cota. A primeira coisa que você tem que aprender, né, em termos de números, de indicadores, todo mundo sabe que KPI significa Key Performance Indicator, ou seja, indicador-chave de performance. Ou seja, são os números que ajudam você a chegar no resultado, que eles que importam para você vender mais. E aí, para você ter um bom percentual de cota, né, eu não sei quanto vocês quantos vocês conseguiram, 100, 120, 90, 80, né? Abaixo de 80 começa a ficar complicado, mas pode ter, eventualmente ter conseguido aí 60. Eu quero aumentar, eu quero passar, quero mudar de patamar. Quero ir de 60 para 90. Quero ir de 80 para 100. Quero ir de 100 para 120. Tá. A gente sempre tem que analisar duas coisas. A venda é um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Não adianta ter muitos atendimentos e vendas baixas. Não adianta ter vendas altas e poucas vendas. Concorda? Se você tem muitos atendimentos e vendas baixas, você tem que melhorar, aumentar a sua venda, né, por cliente. Se você tem vendas altas, mas poucas vendas, você tem que vender mais. Normalmente, o problema do vendedor que não está batendo cota é uma coisa ou outra. Isso, né, de forma superficial. Então, eu queria que vocês pensassem agora. O que eu tenho que trabalhar mais? Fazer vendas mais altas ou vender para mais pessoas? Coloque isso do lado ou embaixo ou no mesmo lugar que você anotou sua meta. Eu tenho que fazer vendas mais altas ou eu tenho que vender para mais pessoas?
Isso é básico, tá? Analisa. Vê o seu atendimento, vê seus atendimentos, vê como foi o último mês, vê seu ticket médio, a média do ticket médio da empresa, vê a quantidade de atendimentos médio da sua loja, o seu, né, número de atendimentos. Legal. Isso é uma constante de vendas. Fala que Q mais Q é igual a V. Quantidade mais qualidade é igual a venda. Quantidade é quantidade de vendas, qualidade aí é o aumento de cada venda. Para isso, a gente tem todos esses indicadores. Eu aposto que vocês conhecem a maioria. Tem uns aí que você não conhece, mas eu acho que é obrigado vocês saberem, por exemplo, como horas de venda. Quantas horas eu disponibilizo para uma venda? Só para você ter uma ideia, tem muita gente que tem uma venda mais alta porque ela fica mais no salão, porque ela estica. E aí, nem sempre a venda por hora dela é mais, por exemplo, ela é maior do que uma pessoa que de repente vendeu menos que ela, mas não pode esticar, né? Tá fazendo suas tarefas operacionais, né? Mas os outros você já conhece. Total de vendas, cota, né? Total de peças, total de atendimento, ticket médio, peça por atendimento, PA, venda por hora, o ticket médio também a gente chama de VA, né? A taxa de conversão. Se alguém tem alguma dúvida de como calcula isso, olha, eu me surpreendo, eu dou treinamento para grandes marcas. Tem gente que não sabe calcular a taxa de conversão, mas depois a gente fala sobre isso. A meta, tá? Ela tem que ser claríssima, tanto em termos de valor de venda, quanto de outros indicadores. Quem tem uma meta clara, encontra sempre o caminho para alcançá-la. E aí, vamos bater essa meta hoje? Bora? Aham. Vai dar, vou bater. Fica tranquilo. Esquece da meta, hein? Vou conseguir, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou conseguir. E a meta, já bateu? Te falei que eu vou conseguir. Fica tranquilo. Hoje ela sai, né? A meta veio hoje, né? Para de falar desse inferno de meta. Eu vou sair correndo, eu não aguento mais. O dia inteiro me perguntando da meta, da meta, da meta. Tô indo embora. Tá tudo bem aí? Não, tô ótimo. Eu tô só pensando no negócio aqui. Ah, tá. Então tá. Bom, tem gente que cobra meta, gente, né, que a gente fica enlouquecido, né? Mas sabe quem é a primeira pessoa que tem que cobrar a nossa meta? A gente mesmo. Então, eu vou fazer já a primeira coisa. Por que que é tão importante o vendedor calcular a sua meta diariamente? Porque permite que o vendedor tenha clareza sobre o número de quanto precisa vender, né? E como planejar para chegar lá. Agora, a gente tem que decompor essa meta, tá? Como assim? Todo mundo aqui calcula quantos atendimentos precisa fazer para alcançar o número? Levanta a mão quem faz isso. Eu sei que eu tenho que vender 10 mil num dia, eu tenho que vender 5 mil num dia, eu tenho que vender 2 mil num dia, não importa. Eu sei quantos atendimentos eu tenho que fazer, ou seja, quantas vendas eu tenho que fazer, quantos tickets eu tenho que fazer. Alguém calcula isso? Levanta a mão quem calcula o número de tickets. Não? Então vou pedir para vocês começarem a fazer isso a partir de hoje. Isso faz muita diferença, tá? É assim que os grandes profissionais fazem em vendas. Quero que vocês peguem aí o valor que vocês botaram de meta e vão lá para a calculadora e divida pelo seu ticket médio. Ou seja, seu VA. Ah, meu VA em média é 520. Marina, ou Renata, qual é o VA médio da sacada? Só para eu saber, mais ou menos. Alguém sabe aí qual é o VA médio da sacada? Tava deixando para elas responderem aqui a alta, mas estão colocando aqui no chat. Fala aí para mim, Pri, que eu não estou olhando o chat.
Em torno de 700, 750. Joga aí esse valor. Ai, É. agora eu tava tentando tirar aqui o coisa agora que eu vi. Tá, ele fica em torno mais ou menos de 700 e pouquinho a alta. Tá. Você não E precisa deu fazer a uma. média da sacada. Só para quem não sabe do seu, faz o da média da sacada. Porque você tem que fazer do seu, em cima do seu. Tá? Mas se você não tem aí em mãos, faz na média da sacada. Então divide. Sei lá, se eu quero vender 80 mil, 80 mil dividido por 700. 700 e pouco, né, Marina? 720, sei lá. Bota uns 720 porque ele oscila, entendeu? É. O que que você quer dizer com isso? Que você, com a mesma qualidade de atendimento que você não precisa melhorar em nada, tá? Você tem que vender o mesmo ticket médio, ou seja, a mesma qualidade de atendimento. Quantos clientes você precisa vender para conseguir esse valor? Gente, pouquíssimas pessoas fazem isso no varejo. Mas os grandes vendedores de grandes empresas, a primeira coisa que eles calculam é isso que se chama funil de vendas. É assim que calcula funil de vendas. Quantas pessoas a gente tem que vender, quantas pessoas a gente tem que atender, quantas pessoas a gente tem que prospectar. Aliás, eu sugiro para a supervisão que todos comecem a cobrar quantos atendimentos eu vou fazer no mês, quantos atendimentos você está fazendo no dia. As pessoas começarem a calcular isso. Essa é uma das melhores maneiras de gerir as pessoas. Por que que é importante calcular o número de atendimentos? Ou seja, o número de vendas, né? O número de tickets. Por que Alta. eu? Tá me ouvindo? Ó, Tá. A gente tem um relatório que a gente recebe diariamente a supervisão em relação a todo o atendimento, não só que vai acumulando mensal, quanto diário. E ali é muito bom porque tem a quantidade de troca que aquela loja fez sem converter, entendeu? Quantidade de atendimento com uma peça, quantidade de atendimento com duas peças e quantidade de atendimento de três peças. Então ali a coisa gente consegue assim ver muito bem quem está performando no dia anterior, no mês. Isso é muito legal. inclusive, aonde tá o gargalo, né? Que é isso que a gente vai ver daqui a pouco. E aí a gente passa para elas e é importante elas, né, os gerentes também compartilharem isso com o time, é o que eu sempre falo, porque ali não tem a conversão dos atendimentos que elas mesmas estão fazendo, sabe? Você acredita, Marina, que tem gente que melhora a venda só de acompanhar os números? Você melhora nada no atendimento. Só Eu acompanhamento acredito. de número. Eu já vi orientações, eu tenho visto, né, muitas coisas que, cara, só da gerente, da vendedora começar a acompanhar o número, começar a fazer cálculo, porque o cálculo faz você ficar concentrado naquilo. Então, eu tô te falando, gente, se você que não tá batendo cota, você tá começando agora, começa a calcular. Gente, é fato. É mais fácil, pensa, é mais fácil eu vislumbrar vender 80 mil ou vender para 160 pessoas. Vamos combinar que é vender para 160 pessoas. Porque eu não controlo quanto o cliente vai gastar, mas eu controlo, né? Eu posso correr atrás de atender, de vender para 160 pessoas. Principalmente com dito, principalmente com mala, né? Não é verdade? Cara, eu tenho que atender. Pô, eu tenho 160. Quanto que é 160 dividido por 24 dias, que são úteis? Como é que é os dias úteis aí normalmente? Digamos que All Boy deve ser menos, né? Deve ser 500, ou é a mesma coisa, o ticket da All Boy. Vou botar 500 aqui só porque a conta já está feita, né? Eu quero vender 80 mil. E o meu ticket médio é 500. Eu tenho que vender 160 atendimentos. Quantos atendimentos eu tenho que fazer por dia? E aí você pode fazer, você pode fazer a diária, né? Ah, a sua diária deu 3 mil. 3 mil dividido por 500, facilmente você consegue aí saber quantas pessoas você precisa atender. 6, né? Óbvio.
Aqui também tá qual o ticket médio que você precisa. Digamos que você, cara, já vende para muita gente. Ah, eu não consigo mais melhorar minha quantidade de pessoas. Eu sou o maior número de atendimentos de venda da loja. Eu estou muito acima da média. Então você precisa saber como é que você sabe qual ticket médio você precisa. O que você precisa vender mais para cada cliente. Também é muito mais fácil saber quanto você precisa vender mais para cada cliente. Que aí você faz o cálculo. Quanto você quer vender, no caso 80 mil, e divide pelo número de atendimentos, 100. Eu já vendo para 100 pessoas no mês, é o máximo que tem da loja. Aí eu acho o meu ticket médio, o meu VA, o quê? Que eu preciso alcançar. Toda vez que eu vender menos que 800 para o cliente, você comete um araquiri. Mentira. Você tem que saber que tem que vender mais para o próximo. Você pode fazer esse cálculo de PA. Cara, eu não vou falar, mas o PA existem duas formas de calcular. Vai na apostila de vocês, né? Como calcula o que eu tenho que fazer para aumentar o PA. Mas se você trabalhar ticket médio, número de atendimentos em termos de meta, já te ajuda bastante. Não calcula só quanto você tem que vender, quantos clientes você tem que atender, e se você já atendeu o máximo de clientes, calcula qual o ticket médio que você precisa perseguir. Ficou claro, gente? Tá. Ai, tá aí. Eu não tô vendo poucas pessoas aqui na tela, não consigo ver todo mundo. Bom, esses são os indicadores que a gente precisa, né, trabalhar. E aqui tem uma ordem. Altamir, eu tô começando agora, na Allboy, na sacada, e eu não tô conseguindo bater meta. Minha meta muito baixa, meu percentual muito baixo, ainda não consegui nem 80%. E assim, todos os meus indicadores estão abaixo da média da empresa. Como é que eu faço para melhorar? Eu falo, ataca um indicador de cada vez, gente. Não se cobra muito. Ah, eu tenho que melhorar o PA, o ticket médio. Aí você fala assim, Altamir, tá bom. Eu já entendi que eu tenho que ter um por vez. Mas tem uma ordem? Tem. Primeira coisa é o número de atendimentos que não tá nem aí, né? Aí você tem que ver se você tá voando muito, se você tá fazendo muita tarefa operacional, esquece a vez, se você demora muito com cada cliente, ou se você é muito rápido. Enfim, essas coisas, né, práticas que são fáceis de resolver, você vê no número de atendimento. Depois disso, você vai para a taxa de conversão. Vocês sabiam disso? Você tem que trabalhar a taxa de conversão antes do PA. Quem tá com ticket médio baixo, PA baixo e taxa de conversão baixa, não começa tentando melhorar o PA. Pega 10 dias, que é o tempo de um período, e foca em converter. Tua conversão sanou. Aí eu vou pro PA. Porque é muito mais fácil vender uma peça para todo mundo do que aumentar o número de peças para cada cliente, não é? Então é tipo o seguinte: primeiro deixa eu tentar isso daqui, que quando eu conseguir ficar craque em taxa de conversão, aí eu posso ir para o outro nível, que é aumentar o PA, que é vender mais peças para cada cliente. Conseguir isso, eu vou para o ticket médio. O que é o ticket médio? É a venda média. É quanto eu vendi para cada cliente. E aí, quando o meu PA está alto e o ticket médio está baixo, o único problema é uma coisa chamada PM, que é preço médio. O preço médio da minha peça que eu estou vendendo é mais baixo. Então eu tenho que aprender a vender produtos com valor mais alto. E aí você vai trabalhar o ticket. Então, não bateu cota ou quer aumentar o seu valor, verifica se primeiro você tem que trabalhar a taxa de conversão, o PA e o ticket médio, tá? PM e VH, preço médio é o que eu te falei, né? É quando você tem o PA alto e o ticket médio baixo, o problema é o PM. E o VH é venda por hora, aí você vai ver a produtividade. E por último, você tá tudo bom e não está vendendo. Você pode ir para os indicadores de venda à distância. Quantas malas, quantos consignados você colocou na rua, quantos você converteu, quantos contatos você fez pelo dito, quantos você converteu. E aí são outros indicadores. Que vocês sabem que existem, né? Mas aí é o faixa preta. Eu falo que taxa de conversão é para faixa branca, né? Melhorar a taxa de conversão.
A PA é já para faixa azul. Ticket médio é marrom. Indicadores é faixa preta. Mas eu não quero falar muito de luta, porque depois que aconteceu com o Popó e com o Vanderlei Silva, né? É bom a gente passar esse negócio de luta e não falar de faixa, nem de luta, nem de nada. Vamos falar de venda, embora seja uma luta diária. Bom, aí a autoanálise de venda. Eu primeiro vejo qual indicador é o meu problema. Quantidade e qualidade. Número de atendimentos é quantidade. Número de contatos é quantidade. Número de malas colocadas na rua é quantidade. Indicadores de qualidade. PA é qualidade. Ticket médio é qualidade. Taxa de conversão é qualidade. Valor de venda no dito e quantidade de clientes convertidos em venda no dito. Valor médio dos clientes é qualidade. Valor médio dos clientes de consignado é qualidade. Entenderam? Então, se você botou quantidade e qualidade, fala qual indicador você tem que trabalhar nesse período de 10 dias. Escolham aí. Se é o PA. Vamos fazer 4 indicadores? Só trabalho em 4. Número de atendimentos. Ou seja, eu atendo muito pouco. Eu até converto bem, mas eu atendo pouco. 2. Taxa de conversão. 3. PA e VA. Anotem aí. Você já botou se é quantidade e qualidade. Agora coloquem aí qual desses indicadores vocês têm que trabalhar. Escolham um, só um. Mas eu também quero melhorar todos, tá? Vamos por partes. Que com certeza é mais fácil. Eu falo que no poder do hábito, falo o seguinte: se você tentar muitas coisas de uma vez só, você não consegue. É que nem você, imagina, querer parar de fumar, parar de beber, parar de comer doce, fazer academia, começar a correr. Você consegue fazer tudo isso junto? De uma vez só? Impossível. Agora, quando você para de fumar, de repente você começa a se preocupar, a beber menos, aí você começa a malhar, aí você começa a comer menos doce, pode parar de fumar. Um até ajuda o outro, para falar a verdade. Então, motivos para um VA baixo. Agora a gente chegou no ponto alto da nossa apresentação. Vamos lá. O VA é o ticket médio, é a venda média. Uma coisa que pode estar acontecendo com você é uma falha em estabelecer valor nos itens mais caros, porque você não conhece produto. Como é que você sana isso, tá? Você tem que fazer um estudo sobre o produto. Ler a etiqueta, experimentar a peça, tirar a foto da peça e botar no chat GPT para falar as principais características daquele produto e quais as vantagens dessas características. Você pode também consultar, né, a gerente para ver, para ela falar um pouco sobre as tendências. Você pode pesquisar tendências na internet, inclusive, né, se você puder depois pegar os produtos mais caros da loja e fazer pitch de venda. O que é pitch de venda? Pequenos discursos de venda para aqueles produtos vai ajudar você a melhorar o ticket médio. Falha em estabelecer valor na demonstração de itens mais caros devido a uma falta de sondagem. Porque a falta de sondagem pode fazer com que você não fale do produto que é interessante para o cliente, porque você não conhece as necessidades dele. Então, por exemplo, digamos que a pessoa ela quer um vestido e você, né, não apresenta um vestido mais caro, ou apresenta até o vestido mais caro, mas não fala as características e benefícios dele que tem a ver, por exemplo, digamos que a pessoa falou que quer para um casamento, só que você não se aprofunda muito e não sabe que é o casamento, né,
do enteado dela. Ela não é a mãe, mas é a enteada. Então, e você também não descobriu que como a família do marido, né, acaba comparando a ex-mulher com a atual. Imagina que, botando aqui uma situação hipotética, você fez uma sondagem e descobriu tudo isso. E quando você conversa com o cliente se revela, não é verdade? Aí vai estar lá, né? Aí a mãe dele, nossa, detesto ela. E ela fica me olhando, eu quero estar maravilhosa, né? Aquela coisa que só você, num papo com o cliente, ele se abrindo, você descobre. Não é muito mais fácil falar, cara, uma das coisas legais desse vestido é que eles só vieram três, porque ele, né, tem uma estampa que é uma estampa, né, que ela é localizada, então ela é cortada para ficar sempre, né, essa parte para cima. Então isso faz com que o produto seja, além de especial, né, é um produto que é mais elaborado. Então assim é muito difícil você ter, porque estampa vale a pena, estampa, né, localizada tem que fazer muitos, mas a gente fez pouco porque era um vestido ultra especial de um tecido nobre importado. E cara, imagina, o caimento dele é tão fluido que quando você entrar, todo mundo vai olhar para você te admirando, inclusive a ex do seu marido. Você falou isso, ela falou, quanto? Eu não quero nem saber quanto é, eu quero comprar. Você entendeu que a sondagem pode fazer você vender um produto mais caro, mas para isso você tem que sondar. Então você tem que verificar quantas perguntas você faz de sondagem. O seu ticket médio pode estar baixo por causa disso. Também pode ser falha em mostrar itens mais caros, porque você não conhece o produto, então você não conhece nem o preço, não lembra nem o preço, você não quer nem saber o preço. Tem aquela história, né, de você ver o preço junto com o cliente. Você olha, quanto que é esse vestido aí? Você toma até um susto, fala, 2.200. Alta. É até bom a gente reforçar que a gente teve uma baixa ontem de 30% em cima de vários preços, né? Olha Tô aí. falando de sacada, tá, gente? E será que elas têm isso na ponta da língua? Será que elas sabem realmente quais são esses produtos e quais são os benefícios e qualidades, enfim? É, Porque uma coisa, Marina, é simples. Não se fala preço de produto antes do valor, não é isso? Porque senão você dá fazer o valor. Você parece que está justificando. Quanto é esse vestido? 2.200. Mas ele, cara, é de seda. Olha como você parece que está justificando o valor. É diferente de falar assim, pô, uma das coisas legais desse vestido é que ele leva seda, que é uma fibra hipernobre que dá essa leveza na peça, deixando ele muito mais, né, belo no corpo e chamando muito mais atenção. Quanto que ele é? 2.200. Aí você. Por isso que a primeira coisa que você faz é falar do valor da mercadoria, não do preço. Cuidado, hein? O valor é uma coisa, preço é outra. É quanto ela vale. Quando eu falo valor aí, é no caso de quanto ela vale. Aliás, né, para quem é mais. É a cara da Sabrina, não Sabrina RDB, né, mas Sabrina Correia, que uma vez ela foi na Armani, e assim, perguntou lá no Fashion Mall, perguntou quanto que era um vestido da vitrine. Aí o vendedor chegou para ela e quanto tá custando esse vestido? Aí o vendedor chegou para ela e falou: ele não custa. Ele vale R$ 3.000, mas no seu corpo ele deve valer uns 10. Isso é ter segurança, né? Esse cara não tem medo do preço. Então, falha de mostrar itens mais caros pode ser uma falta de conhecimento do produto, você não sabe nem o preço do produto, não sabe nem. Isso pode atrapalhar na venda, né? E ela contou isso pra gente, né? E eu achei incrível. Até hoje eu falo nas minhas palestras. Eu nem sei quem é esse vendedor, mas eu sei que a demonstração dele foi fantástica. A forma que ele lidou, né, com um vestido que normalmente não era barato. Principalmente naquela época que 15 mil hoje é diferente, né? 10 mil é diferente, imagina, uns 10 anos atrás. Agora, fale em mostrar itens mais caros por causa da falta de valor que o próprio vendedor dá aos itens mais caros, achando que não vale. Quando você já acha que é caro, eu mandei um vídeo para Mariana, não sei se ela mandou para vocês do Ferreirinha. Cara, é o Ferreirinha falando que essa mania de que o vendedor, né, ele tem que viver o luxo para vender o luxo. Ele fala que não, a pessoa só tem que se acostumar com isso porque ele é um profissional.
Você pode não achar o porquê que uma Louis Vuitton é 30 mil reais, mas você tem que entender o valor disso e falar de forma natural. Então, quando você não dá valor à própria peça, cara, aí com certeza seu ticket médio não vai ser alto. Então, trabalhe isso em você. Fale em adicionar, por falta de iniciativa do vendedor em oferecer adicionais. Óbvio que o adicional também aumenta o ticket médio. Pode ser esse problema. Se não adiciona, não tem um ticket médio alto, por mais que você venda itens mais caros. É uma composição entre o preço médio alto e o PA alto. Tentativas mal sucedidas de oferecer adicionais. Geralmente se deve à falta de sondagem. Também você oferece o adicional, mas não oferece o adicional certo, né? Então isso pode atrapalhar. Também é um problema do PA baixo aí. Pouco investimento de tempo com os clientes para maximizar as vendas. Normalmente caracterizado também pelo PA baixo. Você já percebeu que pessoas que, sabe, ficam doidas para fechar a venda rápido, pode ser que isso atrapalhe o ticket médio e o PA dela? Então analise. Poucos clientes fidelizados. Agora o exercício é o seguinte. Esse eu queria que vocês botassem no chat, tá? Ninguém é perfeito, tá, gente? Todo mundo tem que melhorar alguma coisa. Então, mesmo que você tenha um VA baixo, se você fosse escolher um desses problemas para melhorar, qual deles vocês escolheriam? Isso é uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu queria que todo mundo respondesse. Bom, eu acho que eu acho que a minha falha é mostrar itens mais caros por falta de conhecimento de produto. Ou não, minha falha do ticket médio eu acho que é falta de adicionar, eu não adiciono. Ou não, meu problema é falta de sondagem. Coloquem aí. Se você faz tudo bem, fala assim, qual é a coisa que eu poderia ainda trabalhar melhor? E aí todo mundo tem que escrever. Menos gerentes e supervisores, né? Isso é mais para vendedor. Se quiserem ler com calma. Vou dar uma estratégia básica, tá? Para aumentar a VA. Querem? Já botaram aí? Botou aí, Priscila, galera? Bom, 3 Sim. dicas boas para aumentar o ticket médio. Sempre oferecer o produto mais caro de acordo com a necessidade do cliente. Quando você descobrir a necessidade, pega o produto mais caro e oferece ele primeiro. Depois você vai baixando o preço. Essa é a primeira dica. Bom, vestidos acima de 1.500, sei lá, tô chutando aqui. 2.000, sei lá. Blusas acima de 300. Saia tem que ser acima
Bote um valor e você assim, cara, não importa qual cliente, eu sempre vou mostrar esse mais caro. Essa é a dica boa para aumentar o ticket médio. A segunda coisa, tá? Se isso não deu certo, você vai sempre mostrar 3 produtos, sendo que o primeiro produto é um produto caro, que é muito caro. O segundo produto é um produto médio caro, mas que custo-benefício é bom, e um produto barato que não vale. Sabe aquele baratinho que ele é mais barato que os outros, mas ele é caro pro que é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um vestido de seda, R$ 5.000. Um vestido maravilhoso, 2.000. E um vestido de malha básico, R$ 800. O do meio sempre vai ser a melhor opção para o cliente. E ele já compara. Então, oferecer 3 com 3 faixas diferentes, onde o mais importante é o mais barato não valer. Pra você mostrar para ele que não vale a pena comprar. Então, essa é uma outra estratégia. E a última estratégia, e tem outras estratégias, tá, gente? Tô dando para vocês. Sempre que mostrar um item independente, você falar 2 CVBAs de cara com entusiasmo. Falando do preço de uma forma muito natural. Até treina. Três dicas aí para aumentar o VA quando eu falo de preço médio, né? Motivos de um PA baixo. Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never finish. Bom, não adianta ter sonho, não adianta querer aumentar o PA. A palavra do PA é consistência. Sabia? Vou explicar por quê. Vamos ver quais os motivos do PA baixo. Primeiro, falha na sugestão de adicionais. Geralmente se deve a uma crença pessoal de que o cliente só quer aquilo que foi solicitado. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho certeza absoluta, que muitas vezes, isso não é verdade, que muitas vezes o seu gerente falou, vai lá, mostra o adicional para ele, mostra a blusa para ele, a pessoa que ele não a saia, né? Mostra a calça, você falou assim, não, ela só quer a saia. Não, pelo amor de Deus, gente, isso é muito júnior. Ou seja, lembra da maturidade profissional? É óbvio que o cliente veio procurando só uma coisa. O adicional é exatamente aquilo que ele não veio procurar. Óbvio que ele não veio procurar o adicional, mas você tem que oferecer. Porque você lembra quais são as 3 obrigações do vendedor? Primeiro, tentar fechar a venda com cada cliente. Segundo, oferecer adicionais. Você não está sendo, não é conselho não do gerente. É obrigação sua se sugerir adicional. Ele levar são outros 500. No caso aí da sacada, 800, né? Mas a gente precisa ir nessa lógica. Então, cara, adicional não é conselho. Se você está com o PA baixo e não adiciona, lembra da consistência? E não é adicionar para um cliente que eu acho que ele é legal. É consistência. E aí eu dou novamente o exemplo que eu dei lá na primeira aula, né, do McDonald's. Tu acha que a pessoa do McDonald's... Porque existem 2 formas de você adicionar. Se chama cross-sell ou upsell. O upsell é aumentar a venda com um complementar. O cross-sell, né, é uma venda cruzada. E você, por exemplo, o McDonald's, quando oferece para aumentar a Coca-Cola, é upsell. O cross-sell era oferecer a casquinha. Tu acha que no McDonald's a pessoa olha para a pessoa e fala, essa daí tem cara de fitness. Essa eu não vou oferecer para aumentar Coca-Cola e batata. Não, não é. Ou você acha que ela olha para mim e fala assim, o Altamira-Fila, esse daí eu vou oferecer. É isso, gente? Não, eles oferecem para tudo. PA é consistência. Se você oferece PA, mesmo que você tente adicionar para todo mundo num dia, não vai melhorar a tua venda, é um dia só. É a mesma coisa que aquela história. Um dia na academia não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que fazer todos os dias para todos os clientes.
Por que que o McDonald's é uma empresa, cara, que passa crise? Pô, até má administração, cara, os caras estão saudáveis até hoje. E uma das grandes cases de franquia. Porque eles têm um padrão de atendimento e eles têm uma consistência de oferecimento de adicionais. Então, para de falar para o gerente, para de se dar essa desculpa que o cliente só queria aquilo. Óbvio que ele só queria aquilo. Por isso que o cliente está pedindo para você adicionar. Senão, ele ia pedir para você dar outras opções. Insegurança é geralmente um problema de falta de conhecimento do produto, que também atrapalha o VA. Nesse ponto, além de conhecimento de produto, que eu falei que você tem que fazer no VA, é coordenar peças. Gente, mulheres, por mais que sejam eficientes, elas têm facilidade de combinar uma peça com outra? Não, não tem. Não é à toa que vocês demoram para se arrumar. Na grande maioria, né? Não vou generalizar. Porque a mulher é muito mais criteriosa, tem que estar perfeito para ela. Homem não. Homem bota uma coisa com outra, relaxado mesmo que seja, né, um cara mais ligado à moda, mas é mais fácil, vamos combinar. A mulher, cara, tem tantas coisas que de repente a combinação ficou boa, mas o quadril ficou assim, ela se sentiu inchada, o decote ficou a mais para a ocasião. Então a mulher, cara, é um formato para construir um look, uma produção. Então, que tal você, cara, ser a pessoa a ajudar ela a ter opções? Mas para isso você precisa conhecer sobre tendência, sobre, né, um pouco sobre coloração, né? Mix de estampas, né? O mix and match, né? Que é você misturar as estampas. Você tem que saber qual colar que coordena com qual decote. Você tem que ter esse conhecimento de produto. Que aí não é só um conhecimento de produto, de tecido, de como veste, mas é como coordena, tá? Dica boa para quem tem essa dificuldade vai aprender um pouco sobre colorimetria, estuda visagismo, estuda. Tem um livro que é Como se tornar um personal stylist, que é muito legal. Tenho até ele aqui. Tem 3 livros que são ótimos para isso. O Essencial, da Constância Pascolato, que embora seja antigo, ainda funciona muito bem. O Chique, da Glorinha Calil. E, né, tem Engrenagem na Moda, que também é muito legal. Mas, gente, estuda sobre. Eu estudei muito sobre produto. Aliás, quem dava treinamento de produtos na empresa era eu junto com a Sabrina. Eu muitas vezes fui só eu. E olha que eu nem sou o cara mais sofisticado em moda, mas eu estudei muito de produto porque eu sabia que isso é importante para o cliente. 3, falta de habilidade de vendas. Como você não sabe abrir, sondar, demonstrar, fica difícil oferecer, até vender uma peça, porque ainda você não domina os passos da venda, né, ou os métodos de venda. Então, imagina oferecer mais de um. Então, estuda a técnica de venda. Aí, nesse caso, a falta de adicional, porque tem a ver com insegurança também, é porque você não domina o processo da venda. Depois é a falha na forma de sugerir adicionais. Aqui eu vou dar a minha maior dica do adicional. Sempre que oferecer um adicional, fale do produto com uma característica que o diferencie. Por exemplo, você não vai oferecer uma blusa, você vai oferecer uma blusa com estampa autoral. Você não vai oferecer uma saia, você vai oferecer uma saia estampada, né, que numa linha A, ou então evasê. Ou você não vai oferecer uma blusa só, você vai oferecer uma blusa que tem um tom perfeito para combinar com a estampa da saia. Agora, a segunda coisa, além de falar da característica, é que o bom vendedor sempre dá um motivo para o adicional. Pode ser porque tem o estilo do cliente, pode ser porque o preço está em conta, pode ser porque baixou de preço, pode ser porque coordena com a peça, pode ser porque combina, pode ser porque incrementa, pode ser porque valoriza, não importa. Mas tem que ter um motivo. Então, um dos maiores problemas da pessoa não fazer a forma ideal de adicionar é que ela usa o diminutivo, pergunta se o cliente quer, seja imperativo. Ó, experimenta essa blusa de malha, né, que ela é muito macia, para você ver como fica. É um motivo, para você ver como fica com a sua calça nova. Tentativas mal sucedidas de sugerir adicionais geralmente também pode ser uma falta de sondagem. Cara, tem perguntas de sondagem, essas vocês podem anotar. Com o que você vai combinar?
Qual a ocasião? O que você pensou em usar com essa blusa? Aí tem perguntas mais, né? Poxa, o que você quer causar, né? Como é que você gostaria que fosse essa produção? O que você não gosta de combinação? Pergunta mais, conversa mais. Agora, isso acontece muito. A gente acha que o adicional é depois que o cliente fecha a venda do item principal. Não. Um dos motivos do PA baixo é do oferecimento do adicional tarde demais. Se eu espero a pessoa decidir pelo item principal, o canal de compra dela fecha. Aí, essa é uma tática boa. Qual o momento que você começa a oferecer? Aí vai nas minhas táticas, nas minhas 3 táticas para vocês de PA. Fale em estabelecer valor suficiente para adicionais. Mesmo se tentar adicionar, você não demonstra, não faz o CVBA. Porque uma coisa é falar, que tal o cinto de couro 3C para combinar com a sua calça nova? Aí a pessoa falou, bonito cinto. E aí você não faz o CVBA dele. Aí você fala, pô, uma das coisas legais é que ele é de couro, né? Então, um material hiper resistente. Pô, você vai usar anos a fio, ele não vai aumentar de tamanho, vai continuar, né, a mesma coisa, e ainda com aparência desde que você comprou. Cara, isso é importante para um acessório, né? E por último, fale em contornar objeções à compra do segundo item. Esse não é um problema de técnica de venda, não é um problema de falta de conhecimento de produto, é um problema da habilidade de contornar a objeção. Quando o cliente fala não, você tem que tentar entender o porquê que ele não quer e pelo menos dar 2 ou 3, né? Querem melhorar o PA? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é falar. Esse daí todo mundo tem que fazer. Priscila, isso é obrigatório. Aonde ela tem que melhorar no oferecimento de adicionais? Coloquem aí. Porque PA é sempre a nossa lenha. É sempre que a gente tem que melhorar. Mariana que o diga, né? Não sei se ela ainda faz, né, os desafios da diretora, mas os desafios da diretora, ela adora fazer PA. Porque realmente você satisfazer melhor o cliente, né? Eu acredito que a cliente só é cliente sacada quando ela compra mais de uma peça, mais de 2 peças da primeira vez. Essa pessoa volta. Se ela comprar uma peça só, é muito difícil dela voltar. Se ela comprar 3, se ela comprar 5, cada peça a mais que ela comprar, a chance dela retornar e voltar a comprar com você aumenta, sabia? Isso é uma lógica inteligente. Vou vender mais para ela, porque vendendo mais para ela, ela vai achar que a loja dá certo para ela, então a chance dela pensar na gente quando ela precisar de alguma coisa é maior. Estão colocando aí, Priscila? Como é que tá? Ainda não. Não. Gente, tem que ser um desses aqui. Alguém falou aumentar a VM. Não. Aumentar o VM eu sei, mas aumentar o VM tem. Eu queria falar assim. Pô, o meu problema é a falta de conhecimento de coordenação de looks. Não, meu problema é que eu não adiciono, não sugiro adicionais. Não, meu problema é minha forma de sugerir adicionais. Eu pergunto muito se a pessoa quer ver. Ou não, é porque eu ofereço adicionais tarde demais. Ninguém vai usar isso contra vocês, tá, gente? É só uma pesquisa. Porque eu acho que a maioria das pessoas o problema é um. Mas eu só acho. Eu só vou fazer isso numa pesquisa. Pronto? Bom, quem não botou aí. Priscila, eu vou incluir essas perguntas no questionário, tá? Se a galera não botou aqui. Show. Vocês não fogem de mim, gente. Não vão responder agora, eu vou responder no questionário. Senão não concluiu. Isso é muito importante você fazer essa autoanálise. A gestão de vendas, a autogestão vem. Isso daqui é o mais importante. Não é só saber o número que está ruim. Isso é a primeira instância. Depois é saber, né, o porquê que ele está ruim, por que ele está baixo, por que você não está batendo cota. Com certeza é um procedimento desse. 3 dicas para adicionar. Você pode fazer hoje. Você vai escolher a sua coleção. Você vai escolher 2 peças de cada segmento de roupa que a gente tem. Ou melhor, de cada segmento de produto. Por exemplo,
2 peças de vestido de festa, 2 peças de vestido base, 2 peças de blusa de malha, 2 peças de blusa de tecido plano, 2 blusas de festa, 2 saias, 2 shorts, 2 calças jeans, 2 calças de tecido, 2. Você vai tirar foto, vai fazer a sua coleção. Dois colares, 2 bolsas, 2 tudo. Você pode fazer 1 ou 2, né? Mas 2 fica mais fácil. E aí o seguinte, você, depois que construir a sua coleção, é como se você tivesse feito uma franquia da Sacada e da Cowboy e você escolhesse o que você vai comprar para botar na sua loja, tá? Você vai escolher 3 peças dessa em todo atendimento para oferecer para o cliente. O cliente vem procurando qualquer coisa. Você vai pegar 3 peças da sua coleção e oferecer para ele. Por que, Altamir? Você não concorda que a gente vende mais aquilo que a gente gosta? Então é legal você pegar e falar assim, cara, quais são as eleitas que se eu fosse personal stylist dessa cliente, por eu gostar muito, eu daria de opinião. E eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Olha bem, não teve vez que eu fiz essa estratégia com vendedores e elas não arrebentaram de aumentar o PA. Quem tem um PA baixo pode fazer que vocês vão se surpreender. Segunda coisa, segunda dica. Se você tem problema de tempo de adicionar, você sempre vai oferecer um adicional complementar. O que é o adicional complementar? É aquele adicional que combina, coordena, né, com o item principal. Na arara. Você tá mostrando a blusa e fala assim, pô, tá falando da blusa, na hora que você estiver falando da blusa, você fala assim, inclusive ela é boa porque combina com, por exemplo, com esse tipo de calça. Você já vai montando o look na arara. Essa é uma dica também muito boa para aumentar o PA. Mas eu também não é na cabine, não. É antes da cabine. Aí você oferece até falar não. Mas lembra lá do adicional. Mas o grande lance é você oferecer na arara já, começar a coordenar lucros para eles começar a pensar, né, em produção. E a terceira coisa, depois de você oferecer isso, no balcão, você vai falar, cara, e esquecendo de te mostrar uma coisa. E vai escolher qualquer coisa para mostrar. Pode ser um acessório, pode ser um produto mais barato, pode ser promoção. Faz o seguinte, pega os gatilhos mentais do jeito Netflix de oferecer adicionais, aí você tem que voltar lá, escolhe um daqueles motivos. Ou porque chegou agora, ou porque tá na promoção, ou porque todo mundo gosta, ou porque é uma coisa que só tem na Sacada, na Cowboy. Mostra qualquer coisa. 3 dicas. Bom, motivos para taxa de conversão baixa. Conheço muitos vendedores que são bons na abordagem na comunicação, são muito sorridentes, são simpáticos, conhecem produto, fazem uma leitura bem clara do cliente, geram empatia, etc. Mas perdem a venda no final. Por quê? Porque tem medo de fazer o fechamento da venda como ele deve ser feito. Tem 2 cenários. Você vendeu o produto, falou do produto, etc. E o cliente sozinho tomou a decisão. Eu vou comprar, Botini, vou comprar, gostei. Tem o outro cenário que é muito mais frequente. O cliente gostou, ele quer o produto, mas ele está indeciso, talvez um pouco inseguro, e ele não toma a decisão final, não formaliza a compra. Aí é que entra o CTA, Call to Action, que o bom vendedor usa. É aquele momento em que você comanda o processo e fala para o cliente, esse é o produto para você, eu já identifiquei, esse produto atende às suas necessidades, pode comprar. Quando você vê numa campanha, compre agora, ligue agora, clique aqui, esse é o CTA, é ele que gera a decisão no cliente. Conheço muito. Bom, uma maneira fácil de registrar, aí a gente tem a taxa de conversão, mas normalmente eu faço isso quando você quer se focar. Coloca quantas vendas você fez num papelzinho e quantas vendas você não fez. Depois você faz o cálculo. A taxa de conversão ela é calculada o seguinte: quantas pessoas você vendeu dividido para quantas pessoas você atendeu, né?
Quais são os motivos da taxa de conversão? Os vendedores não estão sendo eficientes ao quebrar o gelo. A abertura de venda, a falta de quebrar gelo, a falta de criar conexão com o cliente pode ser um motivo. Então o cliente sai da loja rápido, etc. É só melhorar na abertura, só né, melhorar no approach. O vendedor não toma iniciativa de mostrar algo, ou seja, ele deixa o cliente perambulando pela loja e ele não toma, quando o cliente não revela o que ele quer, ele não sugere nada. Por isso existe, né, muitas pessoas chamam de rodízio, outras pessoas chamam de carrossel, outras pessoas chamam de apresentação da loja. E eu falo o jeito Netflix de oferecer, né, que você já oferece 5 peças, mesmo ele não querendo nada, mostrando, né, e usando os gatilhos mentais. A sondagem não é bem feita, por isso ele demonstra itens incompatíveis com gosto e necessidade do cliente. O vendedor não demonstra o produto criando diferencial, ou seja, não faz o CVBA. Então, mais uma vez, uma sondagem pode ser o problema, você não pergunta, né? Você não perguntar o que ele já viu antes que ele tenha gostado, que características são importantes para ele, o que ele não gosta no vestido, e fazer perguntas mais inteligentes e menos comuns para que ele responda. Óbvio que as perguntas só vão ser, né, respondidas se você teve uma certa conexão com ele. O vendedor não demonstra o produto criando diferencial, é não fazer o CVBA, não usar o método contraste, o método AIDA, sei lá qual o método de demonstração, mas mostre que o produto é diferenciado. O produto que mais vende não é o produto que mais, né, o produto que é mais barato, nem o que é de melhor qualidade, é o que é melhor comunicado. Ou seja, a gente vende mais o que a gente apresenta mais. Então, saiba falar dele. Quando o cliente diz que não vai levar, não tenta descobrir a real objeção. E aí é um problema de contorno de objeção. Também pode ser um problema de fechar a venda, né? Que você espera que a pessoa tome a iniciativa. Outro que é importantíssimo, venda alternativa. Quando o cliente. Numa lista de vez, quando eu preenchia lá a lista de vez, quando a pessoa botava assim, queria vestido amarelo, queria um decote maior, viu um vestido tal, mas achou justo. Esse tipo de pessoa tem que trabalhar a venda alternativa. Normalmente a conversão dela é baixa, porque ela não vende o que tem. Ineficaz ao lidar com o cliente pesquisador que vem da concorrência. E por último, está sendo fominha, atendendo vários clientes ao mesmo tempo, e aí não dá conta, né? Não dá a devida atenção para o cliente. Cara, melhor dica para conversão. Fale algo não relacionado à venda com o seu cliente, se não for no começo, em algum momento. Bata papo e tire o seu estigma de vendedor. É a primeira dica que eu dou. 2, faça pelo menos 5 perguntas de sondagem. 3, faça pelo menos 3 CVBAs de cada produto que o cliente levou para a cabine. Um na hora de apresentar, um na hora na cabine e um na hora dele sair da cabine. E a dica mor. Sempre que o cliente falar que não quer, apoia ele e tenta descobrir o porquê que ele não quer. 4 dicas para você converter. Não tem como não converter mais, tá? Opa. Gente, eu adoro isso para vocês entenderem um pouco sobre o funil de venda. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a minha meta, vezes a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto. Ou seja, água. Eu oferecia 30 água para vender uma. Eu tive que descobrir isso na tora, porque com o tempo eu comecei a oferecer água, eu tenho, não vendia, eu tenho que contar quantos nãos eu tô tomando aqui. Aí comecei a contar e descobri que mais ou menos a cada 30 águas que eu vendia, que eu oferecia, eu vendia uma. A minha meta era vender 120 garrafas de água. Então são 30, eu multiplico 30 por 120, que vai dar 3.600. Como eu tomava 29 nãos a cada 30, eu multiplico 30 por 29, que são 3.480 nãos. 120 é a minha meta. 3.600 é a quantidade que eu tenho que oferecer e 3.480 é a quantidade de nãos que eu tenho que ganhar. Tá disposto a tomar. Para estar disposto a tomar para vender 120 garrafas de água. Com o tempo eu descobri que não tem a ver com quantas águas que eu consigo vender. Tem a ver com quantos nãos eu consigo suportar até que eu consiga vender a minha meta. Fantástico, né? Ou seja, vai em busca e se não tiver ou não, olha, 3 não, daqui a pouco eu vou ter um sim. Mas diminua essa quantidade de nãos, fazendo melhor. Aqui motivos para atendimentos baixos. São todos da conversão e todos esses. Aí é mala, é venda digital, é quantidade de posts que você faz. E aí você depois pode analisar isso com mais calma. Pode até tirar um print.
Mas eu falo que isso daí é o faixa preta, né? Aqui tá baixa taxa de conversão, tá errado, tá, gente? É baixa número de atendimentos. Atendimentos. Pronto. Gente, não é difícil você aumentar a sua venda. Eu garanto para vocês. Primeira coisa, veja qual indicador está abaixo. Depois, tira um print dessa tela. Ou aí tira uma foto. Tira o print dessa tela. E aí Taxa de conversão. Tira o print. Dessa tela. Ah, obrigada. Parou a tela para tirar o print. Você tava andando com a tela, Tamir. Tira dessa, tira dessa. E não tirou da taxa de conversão. conheço muito. Tira dessa. E quem não tirou dessa, tira dessa. O seguinte, se você pegar, falar assim, cara, qual o indicador que eu mandei mal num período passado? Cara, vê qual o problema que você tem que solucionar e trabalha em cima disso. Eu te garanto que você vai ser um vendedor mais feliz, um vendedor que bate mais cota. Porque se você está com um problema numa dívida num banco e você não está sabendo aonde você tem que parar de gastar, você vai continuar com dívida. Por exemplo, sua conta de luz está alta, então eu tenho que diminuir a conta de luz. Mas eu tenho que ver lá qual é o problema. Se eu não ver, né? Bota tudo no estado, bota tudo na conta automática e não vê onde está saindo. Não, meu problema é gasto de supermercado. Eu tenho comprado itens mais caros aqui. Eu tenho que, de repente, né, ver promoções, babá. É assim que se sana, não é se escondendo. Então, analise. Vendedores são necessários não somente para responder às perguntas dos clientes. O vendedor converte clientes potenciais em compradores. Os vendedores têm a obrigação de atender cada cliente com o objetivo de satisfazê-lo, realizar a venda e encorajá-lo a fazer compras conosco novamente. You're gonna lose. E, gente, se a gente acha que vai ter crise, se a gente acha que vai ter problema no varejo, que a loja, de repente, não está vendendo quanto que a gente gostaria, a nossa marca não vende. Porque ela não tem braço e não tem perna. Ela faz de tudo para ser uma marca com desejo. Isso é fato. Mas quem vende são os nossos vendedores. Porque a gente não consegue expor da mesma maneira todos os produtos. Então, cara, vocês são muito importantes para o aumento da venda da empresa, mas principalmente vocês têm total importância para o aumento da sua venda. Então, se você pensar bem, não começa a terceirizar a derrota. Começa a planejar, a fazer, né, sua análise, a verificar onde você pode melhorar e agir em cima. Porque tudo depende de você. Pelo menos é o que esse guru fala. You're gonna lose your mother. You're gonna lose your father. You're gonna lose animals and humans that you love. It's going to happen. You're gonna lose money, and at the same time, people are also gonna hurt you even though you don't even know what you did wrong. Things like this are going to happen in this lifetime. To wait for better times to come where the world will be completely in peace and you can walk peacefully over the street, never having the fear that somebody's gonna come and do something to you. It's not gonna happen. Because the world is just the way as it is. But knowing this, preparing yourself, learning the right ways or useful ways that are developing yourself physically and mentally to be able to walk through this lifetime. That's possible. That is something that is available to us. It's just you need to get rid of those fantasies that better times are going to come. If we don't create the better times, nothing's gonna happen. Então, se você está esperando a venda vir de mão beijada, não vai acontecer.
a não ser que você faça acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse nosso último treinamento, né?